Tarde, manas, como é que vocês estão? Depois de 2 semanas de molho, estou de volta com o Mana Cash. E hoje a gente vai ter mais uma vez uma convidada incrível que vai ter a gente vai ter a honra, né, a oportunidade de estar recebendo aqui uma influenciadora, uma empreendedora, mãe, mulher, Ingrid Oliveira, maravilhosa. Ela já entrou aqui, ó. Vou estar enviando um convite da nossa live para elas entrar. Seja bem-vinda, sua Assis. Tudo bem com vocês? Vou aguardar a Ingrid receber o convite lá e entrar na nossa live. Vai ser babado, como sempre, gente. Olá! Boa tarde, Ana. Como é que você Tudo tá? bem, amor? Tudo bem. E você? Graças a Tô Deus. bem também. Depois de uma gripe que pegou a gente, que eu vi que te pegou também, Não me mas fala. estamos Eu ainda aqui. tô aqui. Tô aqui, ó, com a assistente do lado, já no meio de tempo de começar a live, mas na base do filtro para disfarçar um pouco. Pois é, eu queria colocar o negócio de um filtro aqui, mas não tá Sim, rolando, não. Tô não tentando tá rolando. ajeitar. Peraí que eu vou Ah, você tá tentar. maravilhosa. Ah, arrumei pra você, pras Olha, gente, que manas. privilégio. Que privilégio. Então, honrem essa live, honrem esse episódio. Por Você que favor, está por escutando, favor. pelo Spotify, pela Deezer, não deixa de deixar seu comentário, sua avaliação no final desse episódio. Você que está nos escutando pelo YouTube, também não esquece de deixar seu comentário, manda para uma mana que vai se identificar também. E aqui no Instagram você pode interagir com a gente em tempo real. Ingrid, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada por ter aceitado o convite mais uma vez, agora falando oficialmente, é um prazer te ter aqui, né? É uma honra te ter aqui, eu me apaixonei pela sua história. Gente, eu conheci a Ingrid no evento Conecta City e eu não ouvi a história diretamente, eu ouvi a história dela através do Alisson. Eu achei ela uma mulher tão assim corajosa, porque ela foi ousada, ela é influenciadora. Quem está chegando aqui agora, Jana, beijo, Jana Sorriso. Quem está chegando aqui agora, ela é uma influenciadora, uma mulher de garra, de fibra, que tem a cara e a coragem para fazer as coisas. E aí eu já fiquei, gente, eu quero conhecer a Ingrid. E no dia seguinte, ela se revelou no meio do público, eu já fui stalkear ela, porque eu sou dessa. Ai, gente. E aí eu descobri que além de mãe, influenciadora, ela é empresária. E, mana, me conta um pouco da sua história como influenciadora, como você se descobriu no meio digital, que te levou para esse meio, que te motivou a continuar. Conta um pouco para as manas da sua história, porque eu acho assim, algo muito importante. A gente vê muita pessoa que tem essa vontade de começar, mas fica perdida. E você foi caruda. Eu gostei disso, você foi caruda. Você foi lá na frente, perturbou a Alice o evento todo. Então, ensine as meninas a serem caruda. Conte a sua história, por favor. Primeiro quero agradecer a oportunidade, dizer que fico lisonjeada, de verdade. É muito bom quando a gente toca as pessoas, né? E fico feliz de alguma forma, a minha história ter se conectado com você e ter te tocado. Então, obrigado por esse espaço, obrigado pela oportunidade de poder contar um pouquinho mais sobre a minha história e dividir com você, né? E com as suas manas, que agora são minhas também, que eu vou chamar de Amora. Que aí, Isso né? aí. Aqui a gente chama de mana, mas lá no meu perfil a gente chama de Amora. Depois E eu é todo conto. mundo, tá todo mundo no nosso coração, todo mundo no mesmo espaço. É isso aí. Então, a minha história com a influência digital, né, com o Instagram, começa com a violência doméstica. No meu primeiro casamento, eu fui vítima de violência doméstica, passei 6 anos nessa relação e tem uma série de desdobramentos, mas num determinado momento eu consegui sair com muita dificuldade, assim como muitas mulheres sentem essa dificuldade, têm essa dificuldade, né, de sair dessa relação. A minha vida seguiu, eu reconstruí a minha vida em outro relacionamento e em outras relações. Mas eu era, até então era não, ainda sou assistida pela Patrulha Maria da Penha, daqui do município de Caxias, que é de onde eu moro.
E como a minha história foi uma das precursoras da Patrulha Maria da Penha aqui em Caxias, eu fui uma das primeiras assistidas do programa da Guarda, e houveram desdobramentos na minha história, mas eu também consegui, com a ajuda deles, sair, reconstruir a minha vida. Eles viram em mim o potencial de falar, né? E dar o meu testemunho. E aí foi assim que a Amora surgiu. Eu comecei a palestrar em alguns eventos e aí as pessoas começaram a chegar no meu Instagram. E eu não... Cara, eu tinha um Instagram pequenininho que se limitava à minha família e poucos amigos, de trocar like e tirar umas fotos muito mal tiradas. Não entendia nada do digital. Nada. Sabe? Nada. Nada. Era isso. Tinha migrado do Facebook vindo pro Instagram de efeito manada, eu tô como todo mundo, mas não usava a rede para me comunicar com as pessoas. Mas desde sempre fui uma pessoa comunicativa, um pouco artística até em alguns aspectos, fiz teatro quando nova, enfim. E aí comecei a sentir desejo de falar sobre a minha história, mas para além do olhar da mulher que sofreu a violência, sabe? Para além desse estereótipo da coitadinha que sofreu a violência ou da que fica porque quer. Porque são dois, né? São duas caixinhas. Socialmente, a gente vive sendo colocado em caixa e a gente precisa fazer esse movimento de tirar e sair dessas caixas e nos libertarmos. Enfim, e aí eu não me encaixava em nenhum desses lugares, porque eu não era coitadinha, apesar de ter sido, sim, vítima, mas não me encontrava nesse lugar e também não era que ficou porque quis, assim como a maior parte das mulheres. E para além disso, eu também não me limitava a ser a vítima da violência. A Ingrid é muito maior do que isso. E aí eu comecei... Uma frase que você falou lá no evento, foi isso que me virou a chave em você. Eu já tinha escutado a falar de você na primeira dia da terça. Quarta-feira você falou assim, porque existe vida após a violência doméstica. Exatamente. Isso para mim foi muito forte. Foi muito forte. Tipo, dá até vontade de chorar, de lembrar. Mas é isso, porque... Eu achei muito incrível. Eu falei assim, cara, eu preciso chamar essa mulher. Porque você falou... gente, eu vou chorar. Sério, existe vida pós-violência. Ou seja, você não é a violência que você sofreu. Exatamente. Você não é o rótulo que te colocaram uma vez. É sobre isso. Você não é isso. Aí... Foi uma fase, uma coisa que passou, você venceu. E você pode se tornar uma mulher muito melhor. Vai fazer... Incrível. Eu costumo dizer que a violência vai fazer sempre parte da minha trajetória. Não tem como falar de mim, falar da minha história sem falar sobre a violência doméstica, porque existe aí uma Ingrid pós e uma Ingrid antes, sabe? Então, ela faz parte do que eu sou, mas ela não me totaliza. E para além disso, nós temos possibilidade de viver para além da dor. Né? Eu coloquei no Threads. Eu tô com dificuldade de falar o nome desse aplicativo. Você falou Threads, eu estava falando Threads, mas tudo bem. Uma hora a gente descobre como é que chama isso. Coloquei uma frase que fala assim, alguma coisa nesse sentido: se curar de um trauma é entender que você consegue viver para além dele, né? E ao longo da nossa vida, a gente vai vivendo uma série de traumas, uma série de situações que são atravessadoras da nossa história, mas que o importante, eu acho que a virada de chave para o sucesso que a gente tanto almeja em todos os aspectos da nossa vida é a gente conseguir viver para além dele. E aí, motivada por esse desejo de dizer para outras mulheres, olha, aconteceu comigo, que não tô dentro de padrões sociais que as pessoas colocam dentro de caixas, de dizer, porque mulheres que vivem na periferia, mulheres que não têm estudo, mulheres que não têm isso, mulheres... Eu sou uma mulher branca, que apesar... venho de uma família de classe média baixa, que teve acesso à instrução, acesso à educação, acesso à cultura e que viveu durante 6 anos uma relação extremamente abusiva e violenta. E
eu venci, né? Quer dizer, na verdade, eu estou em processo de vencer, porque não é simplesmente sair da relação. A gente traz com a gente muita coisa, muita dor, muita. Existe uma necessidade grande de cura, e essa cura interna, né? De você se reconectar com o seu feminino, de você se olhar e se sentir novamente potente para desempenhar as suas funções mais simples, de você se validar diante da sociedade, diante do outro, porque parece que depois de um determinado momento as pessoas só te olham assim, ah, mas ela sofreu aquilo, olha, ela viveu aquilo, né? E parece que você não é mais nada para além do que daquela dor. Além da vítima. Exatamente. Então eu comecei a partir disso falar com essas mulheres e dizer, olha, aqui não é espaço para agressor. Eu não vou falar sobre a agressão em si. Eu vou falar sobre essa mulher. Quem é essa mulher que está se descobrindo, se redescobrindo, se reencontrando, acreditando nas suas novas possibilidades. E aí, a partir daí, veio a Ingrid Amora, porque eu comecei a chamar minhas seguidoras de Amoras, né? Amores e Amoras, que é assim que eu me refiro. Elas começaram a me chamar de Amora também. E junto a isso, vem a mãe, né? Que também é uma mulher que está a mãe também está se desconstruindo. Eu acho que eu falei isso lá também, né? De como a minha vida começou a se tornar algo interessante, até com relação à educação dos meus filhos. E eu ainda fico nessa de será que eu trago para a rede social? Será que eu não trago? Sim. Mas falar de violência não é só falar de violência contra a mulher, é falar da violência doméstica como um todo. Então a gente também precisa se olhar e perceber o quanto talvez a gente no nosso dia a dia também não é violento. Então eu comecei a falar mais sobre essas pautas. Sou e estou agora estudante de psicopedagogia, porque esse era o meu sonho, e aí eu fui me encontrando com a psicologia durante esse processo e decidi aos 37 anos voltar para a universidade. Que é algo que me deixa assim, muito orgulhosa, porque não é fácil dentro da nossa rotina e você conseguir fazer isso. E tenho a Amora by Ingrid, que é a minha loja de moda fitness, que também é um outro lugar que eu me encontrei, né? E não tem relação, óbvio, com a autoestima, mas tem muito mais a ver com a minha relação com a saúde. E aí criei a loja, já vendia moda fitness e tal. Eu tinha uma loja junto com o meu marido. E aí, de repente, depois de um determinado momento, eu falei assim, eu acho que isso aqui precisa ter a minha cara, porque também tem que comunicar com mulheres que têm a minha cara. Eu não sou uma musa fitness, eu talvez nunca seja, eu nem pretendo ser, mas eu sou uma mulher que primo pela minha saúde, pela minha qualidade de vida, e também não me cabia dentro desse espaço de academia, de roupa fitness, porque eu não me sentia aquela mulher, né, sex symbol, que bota aquelas roupas. Às vezes eu ia para uma aula e a gordurinha pulava aqui, era o peito que estava flácido que pulava dali, e aí eu começava a pensar que, cara, não tem roupa que me vista. E comecei a pensar que se eu, dentro do meu corpo, me sinto assim, fora desse espaço, imagina a imensidão de mulheres. Então é para elas que eu quero falar. E aí agreguei isso tudo à minha rede social, que é uma grande loucura. E eu acho que é isso. Adorei. E eu queria que você falasse um pouco sobre algo que tocou muito nos seus stories, que foi sobre a educação respeitosa dos stories que você conseguiu. E você estava falando que ele falou que acho que tomava banho sozinho e de noite pediu para poder você acompanhar ele na comida. E que você teve um discurso ali de acolher ele no momento certo, quando você também está se sentindo mal, ele te acolhe. Eu achei tudo assim tão diferente, tão, como é que eu posso dizer? Aconchegante, né? Uma forma de você fazer ele compreender o seu limite, assim ele vai compreender o outro, mas ele também conseguir se sentir vulnerável, poder se colocar no momento dele de vulnerável de independência. No momento que ele agora eu sou independente. E ter aquela segurança que trabalha os dois polos dele. Eu achei muito incrível isso.
polo da independência e o polo da vulnerabilidade. Sim. Eu achei muito legal. Eu queria que você contasse um pouco sobre essa estratégia, como é que surgiu, Então, te motivou. foi também nessa minha viagem e nessa minha autodescoberta. Sim. E passa pela violência. Por isso que eu digo que, assim, falar sobre mim é difícil não falar sobre a violência. Porque quando aconteceu comigo, e aí no processo terapêutico, eu comecei a buscar o porquê que eu vivi, por que eu permiti, por que eu cheguei naquele lugar, né? Porque a violência física ou a violência sexual, ou quando você está numa relação violenta, ela, e todas essas coisas, elas são a culminância de uma trajetória. E aí eu comecei a questionar essa minha trajetória. E aí comecei a me encontrar com uma criança que em determinados momentos, por conta de uma cultura da educação tradicional, também sofreu violência, né? Também foi violentada. Ah, Ingrid, então você está querendo levantar aqui e dizer que seu pai, sua mãe, os seus adultos cuidadores te violentaram? Sim, e eles fizeram isso porque era o recurso que eles tinham. Eu tenho uma ótima relação com os meus pais, eu amo os meus pais e sou grata por tudo que eles fizeram, mas consigo entender e identificar hoje que algumas atitudes lá atrás foram emocionalmente abusivas, né? Foram emocionalmente tóxicas. E isso acontece na maioria das famílias. E eu consigo perceber e entender, analisando a minha relação com os meus filhos hoje, que acontece de forma tão intrínseca que quando a gente vê, a gente está fazendo, né? Seja na palmada, seja no grito, seja na hora de reprimir, seja na hora de gritar com a criança para conseguir fazer aquilo que a gente acha que quer. E na maioria das vezes, a gente não está fazendo isso porque a gente quer machucar a nossa criança. A gente, pelo contrário, está fazendo isso porque a gente quer dar limite, porque a gente quer dar amor, porque a gente quer dar, sabe? Porque a gente quer ensinar ela para o mundo, porque a gente quer que ela não sofra lá fora. E aí eu comecei a estudar. Porque como é que a gente quebra padrão, como é que a gente quebra paradigmas, como é que a gente sai das nossas bolhas, né? Estudando, buscando conhecimento e principalmente nos conhecendo. É uma pauta que eu sempre levanto na minha rede, que você só vai conseguir verdadeiramente se relacionar com o outro quando você consegue se relacionar com você. Não existe nenhuma outra forma, sabe? Não existe. Eu só consigo me relacionar melhor com o meu universo se eu tô bem aqui dentro. É um processo de dentro para fora, sabe? Mas a gente precisa se reconhecer e reconhecer os nossos traumas e acolher todos os nossos traumas. E aí, a partir disso, eu comecei a estudar e seguir alguns perfis e ler algumas literaturas. A faculdade tem me ajudado muito nisso também. E comecei a perceber que a minha forma de me comunicar com os meus filhos muitas vezes também eram violentas, sabe? E é muito doloroso a gente reconhecer. A gente nunca se imagina nesse lugar, né? E você imagina, eu que falo sobre violência, eu quero o bem deles. Eu amo eles, eu não quero fazer isso pra magoar. Eu imagino muito. Eles são a minha vida. Eu sabe? acredito. E eu aí acredito, eu comecei um choque. Exatamente, a entender que, caramba, eu também pratico violência, né? Eu também estou reproduzindo um ciclo. E ter essa consciência começou a me fazer mudar devagar, acolher, entender que a minha criança é um ser humano, como eu, que tem sentimento, que tem emoção, que sente raiva. A diferença entre a minha criança e eu é que o meu cérebro, a neurociência diz isso, o meu cérebro está maduro e o dela não, né? E aí eu preciso entender que ela não sabe lidar com os sentimentos dela. E eu sou a pessoa responsável a ensinar a minha criança a lidar com os sentimentos dela. Mas como eu posso ensinar o outro a lidar com o sentimento dele se nem eu entendo os meus? É verdade.
sabe? Sim. Então, eu comecei a trabalhar primeiro isso em mim. E hoje, não vou dizer pra você que eu sou mais... Tem hora que dá uns gritos aqui, gente, que eu sou um ser humano. Entendeu? É isso. Tem hora É que a verdade. pessoa grita, tem hora que eu saio de mim, tem hora que eu não consigo lidar com a situação, porque são situações que ainda me atravessam, porque se Sim. conecta com a minha criança interior. Então, assim, é todo um processo. Mas é a minha busca, entende? De olhar para os meus filhos e respeitar os meus filhos, e ensinar a eles que respeito a gente só dá quando a gente aprende. Eu não posso esperar que os meus filhos sejam adultos respeitosos com o mundo se no primeiro universo deles eles não foram respeitados. É verdade. Então, eu faço isso, né? A gente conversa muito. Às vezes eu sou um pouco mais. E aí existe uma grande diferença, e é importante falar sobre isso, é que educação respeitosa não é não dar limite, sabe? Mas é a gente ser firme quando precisa, e eu sou firme, mas eu não preciso gritar, eu não preciso humilhar, eu não preciso ameaçar e nem agredir fisicamente o meu filho. O dia que eu entendi que eu, como mulher, ouvi gritos, fui agredida fisicamente, me senti humilhada, e isso e outras coisas foram motivos suficientes para eu ir até uma delegacia e denunciar um adulto, eu comecei a me questionar por que eu posso fazer isso com uma criança. Sabe? É duro. Não é uma conversa fácil. Mas a gente precisa falar sobre isso, porque esse padrão só vai quebrar quando a gente começar a colocar essa conversa nas rodas, sabe? Verdade. Por que um adulto bater no outro é problemático, mas um adulto bater numa criança em educação é contraditório, né? Porque o adulto pode se defender, mas e a criança? Consegue? Não consegue, né? Se você faz algo comigo que seja desafiador de alguma forma, eu posso gritar com você? Eu posso encher você de palavrão numa conversa? Não, porque você é uma adulta e você vai dizer para mim, Ingrid, não me trata assim. Você não está me respeitando, você está infringindo o meu limite. Mas a minha criança não sabe isso, ela não vai saber dizer isso para mim. E principalmente, se você é o adulto cuidador dessa criança, ela não vai falar isso para você porque ela te ama. E sabe o que vai acontecer? Ela não vai deixar de te amar, não. Ela vai deixar de se amar. Ela vai crescer um adulto que não se ama. Ela vai crescer um adulto que vai normalizar a violência. Se alguém lá no futuro agredir a sua criança adulta, ela vai achar que é normal, porque ela foi agredida quando criança também. Ela vai... que o problema é com ela. Que ela merece aquele tipo de comportamento. Exatamente. Ela vai dizer que ela mereceu. Quantas vezes a gente, nas nossas relações, a gente não disse assim, não, mas ele fez isso porque eu provoquei. Quantas mulheres? Quantas vezes, né? Eu falo isso e me dá uma coisa. Eu te entendo. Porque a gente se coloca nesse lugar e se a gente for analisar e olhar para nós mesmas, olhar para o nosso passado, olhar para nossas primeiras relações, a gente vai entender que lá atrás tinha algum adulto que a gente confiava muito e que tinha esse mesmo padrão. E a gente está só reproduzindo nas nossas relações, sabe? Então a gente precisa realmente ter muito cuidado, né? Quando as pessoas falam essa máxima de que a criança é o futuro e lá, eu acho isso muito bonito. E eu acredito realmente que é na infância que a gente promove o futuro da nossa sociedade. A gente precisa entender e saber que sociedade a gente tem que entregar, sabe? O que eu quero para o futuro dos meus filhos? Eu não posso normalizar dentro de uma casa onde eu sou a única mulher, que a violência é algo natural. Que a comunicação violenta é algo natural. Porque provavelmente eu vou estar ensinando a esses dois futuros homens, né, o Guilherme e o Chicão, a se comunicarem de forma violenta na sua vida.
E aí eu posso estar no futuro gerando a reprodução do ciclo que eu vivi. E eu não quero isso para outra mulher. Eu não preciso conhecer quem ela é, mas eu sei a dor que ela poderá sentir, né? Você pode me perguntar assim, Ingrid, mas aí você está vivendo de futuro. A gente precisa viver o agora. Não, eu estou vivendo o agora, eu estou construindo o agora Exatamente. dessa forma. Porque você é responsável pelo caráter que você está forjando ele. É sobre o pai e a mãe são as bases, os pilares ali do ser humano. Tanto do errado quanto para o certo. Tem uma exatamente. frase bíblica que fala, que eu acho muito interessante, que é: ensina a criança o caminho que deve andar, que quando ela não se desviará dele. Já é uma coisa que se diz desde mais de 2000 anos antes de Cristo. Ou seja, se você ficar ensinando certo, ela vai crescer e não vai se desviar, não vai mudar o pensamento. Pode até chegar e falar assim, mas ali, vamos usar a caminho ali. Não, é errado. Se você quiser, vai você, eu não. E se vê, não, mas não faz na minha frente, não, faz quando eu não tiver. Porque eu não posso aceitar isso aqui, não. Porque ele foi educado. Exato. Ele não vai olhar aqui, não vai olhar que é uma ficante, que é só um bolo. Não, ele vai olhar uma mulher, ele vai saber que ela é filha de alguém, que ela é alguém, que ela é mulher de alguém, que ela é irmã de alguém. Ela é um ser humano em si. Tem pessoas que estão ali ligadas a ela, é uma vida, não é uma coisa, não é um objeto. E vai sempre pensar nisso. Ter responsabilidade, né? Eu acho que assim, é óbvio que a gente não vai colocar o peso. Estava lendo outro dia um artigo falando sobre responsabilidade afetiva e ponderando algumas questões com relação a esse termo, né? De nós termos responsabilidade afetiva com o outro. E se a gente não tiver muito cuidado, é uma linha tênue entre a gente se sobrecarregar pelas emoções do outro. Mas eu até concordo, em parte, com isso. Mas eu preciso entender que toda vez que eu me relaciono com alguém, eu tô, de alguma forma, tocando a vida e a história daquela pessoa. Sim. E isso é muito sério, sabe? E aí eu preciso saber, eu preciso ter a responsabilidade de que toque é esse que eu quero dar, sabe? Qual é o toque que eu quero dar na tua vida? De que forma eu quero atravessar o teu caminho, sabe? Eu posso simplesmente passar por ele. Eu não preciso ficar. A gente não, nem todo mundo tá na nossa vida para ficar na nossa vida, né? Tem uma máxima que fala que algumas pessoas são destino e outras são caminho, né? Então, assim, talvez seja só a parte do seu caminho, mas que forma eu quero tocar o outro? Então, a gente precisa ter cuidado, né? E aí, assim, na verdade, isso é o que eu acredito para a vida. E aí seria muito contraditório eu vir para as minhas redes sociais, falar sobre todos esses temas e não aplicar isso dentro da minha casa. E permitir que dentro da minha casa fosse diferente, sabe? Todo dia dá certo? Não. Às vezes, durante o dia, várias vezes dá errado. Sabe? Mas eu preciso ter paciência e entender que eu sou adulto maduro. Até Então, porque você vive uma pasta na internet. Você monta um personagem. E dentro da sua casa você é outra ainda. Seus filhos vão começar a questionar. Principalmente na melhor fase da vida, que é a adolescente. Começa aquele julgamento. E aí, daqui a pouco, o seu próprio filho... mas por que você quer falar isso se você não é assim? Né? E eu acho que isso é a pior coisa. Por mais que você erre mais acerte, você tem um diálogo limpo. É isso. Naquela hierarquia de que você é uma mãe inalcançável e seus filhos são bem inferiores, não sabem nada. Você faz um diálogo. Aqui é de igual para igual. Aqui é... Que eles erram, que eles falham, e vocês também falham, mas você também erra e você também falha. Se for preciso, você pede desculpa, você pede. Se for preciso, várias vezes, desculpa, mamãe estava nervosa, mamãe tá muito estressada. Eu passei o ano passado, próximo ao meu casamento no civil, por uma cirurgia na coluna, e eu fiquei, anterior à minha cirurgia da coluna, mais ou menos 4 meses acamada, sabe? Tomando remédios muito fortes. E quando eu saí disso,
e casei, e fiz a festa, veio o efeito rebote emocional, né? Porque a conta chega. E aí eu Sim. entrei num processo depressivo complicado e assim, e começou a se manifestar de formas mais, eu fiquei mais irritadiça do que normalmente eu sou, menos tolerante do que normalmente eu sou com tudo e com eles. E muitas das vezes eu me via, às vezes, perdendo a paciência, gritando, e depois eu ia lá e falava, filho, desculpa, a mamãe não tá bem. Eu preciso da sua ajuda também, sabe? Eu entendo que você tá nervoso, eu sei que você não gostou porque você quer brincar agora e agora não é hora de brincar, mas eu preciso da sua ajuda, eu preciso que você faça isso comigo, eu preciso que você vá tomar banho agora, sabe? E respeitar os limites. Ontem, anteontem, eu tirei uma foto do Chicão comendo sozinho. O Chicão tem 5 anos. E só Isso eu ia agora. perguntar quantos anos eles têm, O porque Guilherme, eu vi que algumas mamães. Jorge Guilherme tem 7 e Francisco tem 5 anos. Acabou de fazer. E aí, Francisco só começou a comer sozinho agora. Na verdade, ele está em transição. Sim. Olha, ele come sozinho, ele já sabe, mas ele gosta do negócio de, né? Mas ele precisa desenvolver essa autonomia. Por outro lado, ele já se veste sozinho, escolhe a roupa dele e tá tudo bem. E é isso que eu quero usar. E mamãe. E é todo organizado, todo combinando, sabe? Mamãe é esse tênis, É estiloso. toda assim. E aí eu muitas vezes observando e até ouvindo um pouco das opiniões externas, né? Sim. E a outra coisa que eu falo sempre, a maternidade é um momento muito, muito particular. A gente tem caminhos que a gente se encontra, né, na maternidade. Em geral, as mulheres têm questões que são parecidas, mas o ato de maternar é muito individual. E você pode ter 10 filhos, para cada filho você vai ser uma mãe diferente, porque para cada um é uma necessidade diferente. E eu me culpava, porque o Guilherme comeu antes, porque outra criança come sozinho, porque fulano tá com menos idade já come sozinho, o Chicão ficava lá naquela, eu tinha que dar comida, às vezes eu tô cansada, às vezes meu marido também já tá estressado, não quer, e a gente quer que ele coma sozinho, enfim. E aí ele começou a comer sozinho. Só que agora ele tá na outra fase, ele tá fazendo tudo para comer. E aí voltou a culpa de caraca, eu não ensinei. Olha só como é que a nossa cabeça é. Antes eu tava com culpa porque o garoto tava comendo. Agora que ele tá comendo, eu tô me culpando porque ele tá sujando tudo. E aí, Sim. tem aquilo. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Oh, meu Deus. Olha, quem é mãe aí? Responde aqui se não é isso. Que a gente nasce, a mãe nasce junto com a mãe, nasce a culpa junto. Porque a gente se culpa por tudo, porque a sociedade culpa a gente por tudo o tempo todo. Se a criança der errado em alguma coisa na escola, a culpa é da mãe, porque a mãe não vê, porque a mãe isso, porque a mãe aquilo. Parece que a gente fez sozinho, que o centro do universo daquela criança somos nós e eles não têm nenhuma outra referência. A primeira frase que falam logo é onde está a mãe dessa criança. Onde está a mãe dessa criança? Ninguém pergunta onde está o pai, onde está o adulto cuidador, onde está outra pessoa. Mas ou então se aconteceu alguma coisa e a referência não é materna. Mas não tem mãe. Né? Ninguém fala sobre o pai que abandona. Que a criança está cheia de questões porque teve um homem ali que não cumpriu com a sua com a sua função afetiva. Com sua responsabilidade. E eu não vou nem falar sobre outras questões financeiras. Estou falando sobre o afetivo aqui. O emocional. Vamos trabalhar só o emocional. Né? A gente só está tocando aqui no campo da emoção. Ninguém fala. Ninguém fala que faltou a referência paterna, que talvez a referência paterna tenha sido muito truculenta, porque, entendeu? Ninguém fala sobre isso. Mas o problema é a mãe. Então a gente já vem no negócio, já traz a mochila da culpa aqui. Né? É verdade. Se a gente observar mesmo, se a mãe está comendo muito, você vai ficar gorda. Se está comendo pouco, a criança vai ser desenvolvida. Se a mãe pega, terminou de ter o filho e volta para a rotina de exercício, mas você está abandonando seu filho.
ela gruda no filho, não, está muito tempo com seu filho. Nunca nada está perfeito. Não, E olha que eu abandonou a nem sou filha. mãe. É E olha que eu você, nem sou mãe, hein? o que você Ainda fala? nem sou mãe. Só mãe. Ele fala assim, você é só mãe? Ou então você é só dona de casa? Você é só... Não, eu sou uma pessoa. Eu sou só uma pessoa. Exato. E dentro dessa pessoa tem muitas outras. Mas Exato. desde quando você é mãe Olha isso. é pouco. Desde quando ser dona de casa é pouco. Sabe? Parece que a gente só é validado se a gente está desenvolvendo alguma função que algum homem decidiu que a gente tem que desenvolver. Porque se a gente não desenvolver... E quando a gente desenvolve essa função, a gente também não é bom o suficiente. A gente nunca vai ser bom o suficiente dentro dessa sociedade que a gente fala de homens para mulheres. Mas a gente precisa aprender a falar de mulheres para mulheres. E dividir as nossas dores. E falar sobre as nossas pautas. E desmistificar também que as nossas dores são mimimi, né? Eu odeio essa frase. Mas é. É a minha dor. Porque se você né? se tá doendo você, eu entendo, eu não tenho direito de dizer que é mesmo. Né? Porque às vezes o dedinho para mim é um problema leve, mas para você é uma dor horrível. Entendeu? Não posso medir a sua jornada pela minha vida, portanto, tem que respeitar individualmente, seja muito, seja pouco, cada um sabe a sua história. Empatia. Você falou sobre as mulheres estarem juntas. Cara, é uma coisa curativa quando as mulheres se juntam e as curadas começam a curar, começam a tratar a vida das outras. E às vezes a mulher está ali tão machucada, tão triste, tão cheia de dúvidas, de coisa na cabeça, eu posso. E às vezes com a culpa de uma social, de que a mãe é isso, a mãe é aquilo, a mãe. Cheia de culpa, viver uma outra mulher, não, mas eu passei, eu talvez esse está fácil, eu tive nessa estrada, tem jeito sim. Existe vida assim, vem cá que eu te mostro. E isso é muito. E também porque tem mulheres, por exemplo, eu ainda não sou mãe, mas tem a questão do medo. Tem mulheres que desejam ser, mas tem o lado do medo, né? Eu não quero atravessar isso sem criticada, porque eu já sou criticada por... E tem as que estão neste lugar e estão carregando esse fardo sozinho. Por isso que sua voz é tão importante nesse momento do Manacast para mim. Eu vi até uma que falou que eu acho que foi de mãe, ela estava triste, justamente por isso que ela estava se culpando nos comentários. Ela falou que ela estava se culpando porque ela pegou pesado com o bebê dela essa semana. É que eu tô tentando melhorar. Eu errei essa semana feio. Amor, a gente vai errar o tempo inteiro. Enquanto a gente estiver aqui no mundo, a gente tá aqui para errar. A gente não tá para acertar, não. Porque acertando a gente não aprende nada. A gente só aprende no erro. Infelizmente, é. É assim, não é assim? Mas o que a gente faz? A gente primeiro acolhe. Primeira coisa, se perdoa. Você tem o direito de errar. E você não errou porque você quis. Você errou porque uma série de fatores te levou ao erro. Talvez fatores emocionais, talvez porque você esteja cansado. Não sei da tua história, mas qual é o normal da maternidade? A gente está sempre cansada, a gente está sempre sobrecarregada. A gente tem uma série de culpas na nossa mente, na nossa cabeça. É um peso absurdo. Às vezes é o pai que não é cuidador, né? Porque existe uma grande diferença de ser provedor e ser cuidador. Cuidador é você estar falando do afetivo e você estar junto e saber que aquela vidinha é tão importante para outra pessoa como é para você, e é sua função também trocar fralda, dar de mamar, dar comida, e que não tem problema nenhum da tua mulher estar deitada na cama e você estar brincando com as crianças no quintal. Sim. Você não está fazendo favor e nem está ajudando, você está fazendo... Não é rede de apoio. Maternidade não é rede de apoio. É função, entendeu? É divisão de função. Porque aquela vidinha... Rede de apoio é amiga, é madrinha, avó, é mãe, pai, é pai. Agora, mãe e pai que decidiram, seja por afetivo, adoção ou biológico, enfim, quem decide ter uma criança, independente de quem seja,
É de responsabilidade desta pessoa cuidar e gerir a vida dessa criança. Então, a gente tá cheia de coisa na cabeça, cansada, estressada. E aí não sabe lidar com os nossos sentimentos, porque a gente socialmente não foi ensinada isso. Hoje, agora que a gente vem falando sobre psicanálise, sobre fazer terapia, sobre cuidar da mente, sobre tomar um remedinho, sobre perceber que a gente tem transtornos, questões, agora que se está popularizando esse discurso. E algumas pessoas não aceitam. É verdade. Sabe? Toma remédio, tá com dor de cabeça, assim, top de remédio. É verdade. Tá com um dor no estômago, não vai no médico, não. Vai lá e toma remédio, se bobear, receita pra amiga. Sim. Mas sofre de depressão e fala assim, não vou tomar remédio não, eu sou maluco, não quero tomar. Não vou cuidar da minha cabeça. Quando é verdade. que a depressão, que a ansiedade, que eu não tenho, assim, não vou... Eu não sou médica, né? Mas é uma comorbidade. É uma comorbidade, é uma deficiência, sabe? Assim como a gente cuida de uma série de outras doenças. A gente precisa cuidar das doenças do cérebro. Sim. E a gente não cuida. Socialmente, não foi ensinado a fazer isso. A gente acha que quem tem problema mental específico é só aquela pessoa que tá andando toda suja na rua, empurrando o carrinho de mercado aleatoriamente. Acho que só esse tipo de pessoa que tem uma doença emocional. Não porque... porque aquela pessoa ali, na verdade, ela chegou ao limite, ao extremo. Isso aí. E apertou o dano. Exatamente. Mas não é isso. A saúde mental tá comprometida quando você come demais, quando você toma café demais, quando você dorme demais, quando você tá feliz demais, quando você tá triste demais. Tudo em excesso é um problema. E aí, assim, é um problema. Se você não parar e falar, não, preciso de terapia. Cara, não adianta não. Eu esses dias, eu perdi minha melhor amiga. Cara, eu já falei assim, já mandei mensagem pra psicóloga, tem horário pra pedir. É sobre isso. Eu costumo dizer que o processo terapêutico é pra vida. É casamento, assim. Na verdade, é mais que casamento. Entendeu? É igual relação mãe-filho. Começou quando você nasce, termina quando você morre. É assim. Você precisa fazer terapia para a sua vida. Por quê? Porque todo tempo você tem questões diferentes. Mas eu já resolvi aquele meu trauma lá da infância. Sim, mas vai acontecer alguma coisa lá na frente. Todo dia. Como é que você está Como é que você está lidando no seu trabalho? Como é que você está lidando na sua família? A gente é bombardeado de situação. Então a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa comunicar sobre isso, a gente precisa entender. Precisa de acolhimento. Acolher. E a gente não foi ensinado a nada disso, cara. A gente foi ensinado a simplesmente entubar, engole o choro. A gente foi ensinado a isso quando criança. Voltando a falar de educação respeitosa, o que a gente foi ensinado quando era criança? Engole o choro. Ih, caiu! Levanta, menina. Isso não tá doendo, não. É só um arranhãozinho. E isso é pra vida. A gente lida com isso com todas as nossas emoções, né? Se é um problema no trabalho, se a gente não conseguir uma nota bacana na faculdade, ou o desejo que a gente conseguir de passar num concurso público, ou se é uma relação com uma amiga que você gosta muito, mas você não está conseguindo lidar, ou é nas suas relações afetivas, ou na sua relação com os seus filhos. Então, assim, voltando aqui para Edilane, não se culpe, se acolha, abraça o seu pequeno ou a sua pequena, porque eles são as coisas mais importantes da nossa vida. E amanhã você faz diferente, amor. E é todo dia a gente fazendo diferente e agradecendo. E vai ter dias que vai dar muito certo e você vai agradecer e vai chorar de alegria porque deu muito certo. Vai ter dias que vai estar errado e você vai chorar e vai ficar, meu Deus, deu errado. Mas no outro dia você levanta, respira e faz tudo outra vez, que eu tenho certeza que vai dar certo. Isso aí. Experiência própria dá certo. Diga. Fala pra caramba, né, meu Deus do céu? Não, mas tá bom. A gente já bateu aqui quase uma hora. Que bom. Só nesse bate-papo. E as meninas estão gostando. Deixa eu só te pedir que eu vou precisar fechar essa live e abrir de novo. Tudo bem.
porque meu celular tá com 5% e não tô conseguindo conectar. Não E tem... hoje eu não tô em casa, a gente tá no espaço Raquel Viana fazendo a Manacast diretamente, né? Gente, eu vou deixar nos stories para vocês poderem ir lá prestigiar a Mana, maravilhosa, tem jogos daqui a pouco. Mas eu já volto. Vou encerrar. Fiquem no Instagram que eu já Gente, volto. eu não... Dê 5 minutos. Ó, quem tá aqui, Duda, maravilhosa, Rodolfo, tô te vendo aí, tem uma galera... Volta, hein? Volta, faz uma... Por favor, porque o Volta. bate-papo tá bom, porque senão vai desligar na hora. Eu tô com medo de perder o conteúdo que tá aqui. Então, eu já salvo esse daqui e retomo, tá bom? Fechado. Segura aí o gancho que eu já volto. Gente, ao vivo assim mesmo. Esse ambiente. Voltei. Voltamos! Voltei. Problemas técnicos solucionados. É Olha, isso. tava falando aqui, já vou deixar essa mensagem gravada, que essa última parte é só para quem assistir no YouTube, no Spotify, para ver na íntegra. No Instagram só vou deixar a primeira. Aí, para deixar, para saber o que aconteceu, vai ter que ir no Deezer, no Amazon Music, no Spotify, no YouTube, para poder saber qual é o final da ópera, qual é o final do desfecho. Acho ótimo, adorei. Oi, tia Vanessa! Então, vamos concluir aqui a linha de raciocínio. A gente estava falando sobre ambiente de acolhimento, estávamos falando sobre educação respeitosa. Aí, se tiver vontade de pontuar mais... Oi? Falando sobre coisa, hein? Exatamente. Né? Rendeu, né? Exatamente. Amo. Não fiquem assim, não. Quando eu chamo as pessoas que falam, eu gosto. Vocês me dão conteúdo de ouro. Eu gosto disso. E se deixar... Ó, gente, desculpa que o marido espirrando, que tá assim... Vida real, não tô falando. Por isso que na minha bio tá assim, ó, lifestyle nua e crua. Porque não tem romantismo, entendeu? Não tem aquela vida perfeita da blogueirinha, não. Exatamente. O tá se arrumando aqui pra ir pra academia e começou a espirrar dentro do quarto. Exatamente. Então, eu queria que você deixasse uma palavra de motivação, de iniciativa, para quem está atravessando essa fase de educação respeitosa, que não está sabendo construir, ou mesmo sair de um processo de violência e está querendo se reencontrar. Qual é o primeiro passo que essa mulher precisa dar? Ela está ali procurando, tentando juntar os cacos para se reencontrar. O que ela faz? E para a mãe também. O que a mãe faz? Primeira coisa, autoconhecimento. Se a gente não se conhece, a gente não consegue caminhar. São situações diferentes, mas para a mulher que está em situação de violência e não consegue sozinha, primeiro se acolhe, não se culpa, você não é responsável por isso que você está passando. Não é culpa tua e você não merece estar vivendo isso. Pede ajuda. Não tenha vergonha, sabe? E eu sei que vai dar medo, mas eu te aconselho a seguir com medo. Segue. Segue com medo. Um dia após o outro, um passo depois do outro, respirando, você vai cair. Não se envergonhe se você voltar para o ciclo, porque faz parte. Eu também voltei. Não foi quando eu virei... Ih, tô vivendo violência doméstica. Ah, vou me separar. A minha trajetória não foi essa, sabe? Mas existe vida após a violência doméstica. E existe uma vida muito melhor, existe uma vida muito feliz, existe uma vida de muitas possibilidades. E eu sou a prova viva disso. Eu costumo dizer que eu não sou nenhum alecrim dourado. E se Deus fez essa transformação, obrigada, amor. Se Deus fez essa transformação na minha vida, Ele pode fazer essa transformação na vida de qualquer outra pessoa. Porque nós somos feitos para o amor. E não é à toa que eu chamo as minhas seguidoras de Amora. Não é só Amora relacionada à fruta, apesar de eu gostar muito. É Amora com a brincadeira da palavra amor a. E é amor a você, sabe? Então, que você possa se olhar e acreditar que você é muito potente, que você é muito especial e que você é muito capaz de fazer o que você quiser.
Não importa o que te digam, não importa os olhares que estão te apontando, não importam os dedos que estão te apontando, porque vai ter muita gente no teu caminho dizendo que você não é capaz, que a tua vida acabou ali. Mas isso não é verdade. Existe uma infinidade de possibilidades que depende de você acreditar. Vai com medo, mas acredita que é possível, sabe? E para as mães que estão no processo de se encontrar com a educação respeitosa, paciência, acolhimento, entender que você não está fazendo isso porque você não ama o seu filho ou porque você é ruim. Isso fala muito mais sobre a criança que você foi do que sobre o adulto que você é. Se conheça, busque estudar, busque se aliar a pessoas que falam sobre esse assunto. É muito importante a gente mudar os ciclos. Nós somos um apanhado das pessoas que a gente se relaciona e a gente precisa ter muita atenção quanto a isso. Ingrid, mas você quer que eu me afaste das pessoas porque eu tenho afeto? Não. Continue amando essas pessoas, sabe? Falando um pouquinho de Deus, Deus não amou os seus iguais, não. Ele amou os diferentes. Foi nesse lugar de amor, né? Foi no lugar de amor e de acolhimento de quem não o aceitava, de quem estava à margem da sociedade, de quem estava fora dos padrões. Ele não foi conversar e falar com quem estava dentro de um padrão. Então, nós somos também esse amor. E a gente pode amar para além das diferenças. Mais uma vez, eu sou prova viva e testemunho disso. Eu sou casada com alguém que politicamente pensa o oposto de mim. E a gente se ama, e a gente construi uma família, e dentro do nosso ambiente familiar a gente se respeita e respeita o pensamento um do outro. E a gente pode coabitar e conviver pensando diferente, mas com respeito, em primeiro lugar, e com amor. Então, procure se cercar de pessoas que pensam no mesmo caminho que você. Próximo de você, tenha pessoas que pensam com o mesmo caminho, sabe? Principalmente com relação à educação dos seus filhos. Não permita que outras pessoas façam coisas com seus filhos que você não concorda. Tenha coragem de dizer, olha, mas não, ele não quer comer e ele tá cheio. Ok, tudo bem. Ele vai comer depois, né, filho? Ele não precisa comer tudo agora. Porque quando a gente tá de barriga cheia e a gente não quer comer tudo e a gente tá satisfeito, a gente simplesmente deixa o prato de lado. Sabe? E não vai ouvir... Eu dou o nome da titia Fifi, pra não machucar ninguém. Você ouve, mas na minha época levava um tapinha e não doía. Doía sim, só que a gente internalizou e agora a gente é adulto doente. Só que a gente não sabia falar. Vocês não deixavam a gente falar. Então, dê ouvido aos seus filhos. Eles vão te ensinar muito sobre a vida. Eles têm um olhar que a gente, por ser adulto, perdeu. Sabe? Eles têm um olhar mais leve sobre o mundo. E nesse mundo tão adoecido que a gente vive, é tão bom a gente ter a oportunidade de olhar para ele com mais esperança, e a gente só vai conseguir isso através do olhar dos nossos filhos. Porque o nosso já está cheio de peso. Né? A gente olha a televisão e dói, a gente vê como é que está lá as nossas leis, o nosso país e o mundo. A gente sofre, a gente vê as tragédias acontecendo à nossa volta, a gente sofre com a violência, a gente sofre com o mercado de trabalho que é ruim. E aí dentro da nossa casa precisa ser um lugar de acolhimento, amor, paz. E é isso. E a gente só vai fazer um mundo melhor se dentro de casa a gente tiver a consciência de que os nossos filhos merecem amor, respeito, acolhimento. E é todo dia. Não se culpa, não. Entendeu? E quando tiver muito culpada, me chama no direct que a gente conversa. E ela é blogueira raiz mesmo. Tá? Responde direct. Tu vai lá bater um papo com a Respondo, gente. Eu respondo.
Eu fico umas horas do meu dia respondendo. Ó, quer uma curiosidade? Essa coisa de responder direct, que lá no início acontecia comigo muito. Agora não, porque eu não falo mais tanto da violência doméstica como eu falava. Mas aconteceu muito comigo. Meu marido falava assim, de você é louca. De eu levar as minhas amoras na delegacia. Eu acredito. Porque não tinha, gente, não tem a rede de apoio, não tem uma amiga que tenha coragem. Porque aí fala assim, não, eu vou denunciar, e a pessoa já tem medo de ir pra delegacia, né? E aí na delegacia na DEAN, aqui próximo da minha casa, né? Da minha cidade, eu já tô conhecida. Aí a pessoa chega Quase lá, a delegada. não, o inspetor chega e fala assim, é a sua amiga, né? É, minha amiga, só vim trazer. Tá certo. Não me medo, não, entendeu? Assim, o meu trabalho e a minha função ali é o emocional. Eu não sou advogada, eu não sou profissional da área, eu não estou aqui para questionar o âmbito legal, mas eu sou a pessoa, eu me dispus a ser a pessoa a talvez ser uma fonte de apoio para alguém que está sofrendo e que talvez não tenha. Então, marca um horário que dê para ir, falo, ó, tô te esperando em tal lugar. Você vai mesmo? Cara, eu conheci um monte de amora minha, assim. Indo pra delegacia com ela, depois falando, olha, o que você precisar, me manda mensagem, a gente conversa. Entendeu? Agora a coisa cresceu um pouco mais, fica mais difícil. Mas assim, no início eu fazia muito. Bacana, sim. Mas bacana, diferencial, porque às vezes a pessoa precisa de alguém para ir ali. É o primeiro passo. E agora que eu tô falando sobre isso. Porque quando estava acontecendo muito recorrente, eu não falava, porque isso não é sobre falar e não é para estar aqui, entendeu? Não é para mostrar, não é por like. Não. Era para ajudar, era um propósito. Like eu quero nas minhas fotos bonitinhas, gata, com meus filhos. Mas, isso entendeu? aí. Isso aí, tá certo. Mas isso é sobre acolher, né? É sobre ser ponte. Entendeu? E é tão bom depois que eu sigo, stalkeio, vou lá, comento e ver essas mulheres depois florescendo e lindas, e se amando, e se empoderando, e cuidando das suas crias. E eu falo assim, cara, que bacana isso, é tão bom, sabe? É aquela história da vela, né? Você acender e aí você dá a sua luz para outra acender a outra vela, não vai apagar a sua luz, muito pelo contrário, o seu ambiente vai ficar cada vez mais iluminado. Então, assim, seja vela, sabe? Seja chama. Não vai tirar a tua luz, não. Vai te deixar mais, mais iluminada. Eu tenho certeza disso. E assim, as manas que estão aqui querem te chamar para fazer uma palestra, querem acompanhar seus serviços nas redes como influenciadora, querem ir no Amora Fitness. É Amora Fitness o nome da a Amora Fitness é uma loja online. Então, como é que essas manas te encontram? Como é que elas podem acompanhar? Como é que elas podem te convidar aí para fazer uma palestra, poder estar estando nos shoppings, nos lugares assim, soltando esse poderão aí e ajudando a mulher. Não é só sobre violência doméstica, gente. Ela também pode falar sobre posicionamento de marca, sobre empresa, sobre maternidade também, faz uma roda de conversa para mães, também convidem para esse tipo de coisa, não vamos ficar só batendo na violência doméstica, não. Isso aí, a gente pode falar sobre muitos... Autoestima, sobre maternidade, sobre empreendedorismo, sobre o que vocês quiserem. Se eu não souber falar, eu vou falar, gente, isso aqui me dá 15 dias que eu estudo. Entendeu? Sim, que aí a gente começa a falar melhor. Mas se eu souber, eu vou mesmo que eu sou metida, né? Nesse sentido, eu sou... Fazer igual quando eu fiz no Aleph. Fui lá no Conecta a CID do Aleph e fiquei levantando a mão para perguntar. Gente, eu tava ali para isso. Caruda. Não tava ali para isso. Eu tava ali para saber. Eu não sabia nada. Eu tava 0,0,0. Eu não sabia nem a roupa que roupa que blogueira usa. Como é que se veste para ir para um rolê desse? Não sabia, né? Então fui lá e perguntei tudo que eu podia perguntar. Me posicionei. Naquele dia foi muito engraçado porque foi a primeira vez que eu falei que eu era influenciadora digital. Bacana. Até então eu nunca tinha falado.
As pessoas me... Ah, você é blogueira? E eu ficava meio envergonhada, porque quando não vinha o você é blogueira, bacana, vinha, ah, você é blogueirinha? Ah, agora você é blogueira. Ah, ou então é assim, né? Pra te botar. Ah, mas agora você é Sim. blogueirinha? E aí, Vou fazer um Instagram também para poder ganhar presente, para ganhar como de que print em tu casa. faz? Mas tu faz o quê? É. É, Você é blogueira? Tá, mas qual a sua profissão? Você é trabalha com o quê? isso. Você faz o quê? Mas você é o quê mesmo, hein? É assim. E aí não enxergam isso aqui como um trabalho de Sim. fato. A gente dedica tempo, a gente estuda, a gente, né, fazer um vídeo de 3 minutos de 1 minuto e meio, 3 minutos não, 1 minuto e meio que aparece para você, às vezes pra gente leva um dia inteiro entre gravar, editar e todo, porque Sim. a maioria das blogueiras não são a Virgínia que tem uma equipe por trás, né? A gente trabalha muito, a gente quer Geralmente chegar no lugar tem da uma Virgínia. equipe. A gente quer ter uma equipe, porque tu não quer, não. Eu quero ter Eu uma quero, equipe. com certeza. Imagina, eu vou ter que editar dois episódios hoje. Né? A primeira parte e a segunda parte, É sozinha. isso. É sobre isso aí. E aí, no meio disso, ter a vida, né? Maternar, ser esposa, ser mãe, ser tudo. Então, enfim. E é um trabalho. E as pessoas não enxergam como isso, né? Porque também só denotam o dinheirinho. Se não tá vindo muito dinheiro. Se você não é a Virgínia e não tá aparecendo nos holofotes, então você não tá Não validado. serve. Mas para me contratar, jobs e parcerias, mandem mensagem no direct que eu respondo. Por questões, e aí vou, né, dividir com vocês, por questões. Ingrid, por que não tem. Uma vez uma pessoa me perguntou, por que não tem telefone para contato, de assessoria? Primeiro, porque eu não tenho assessoria nesse momento. A minha assessoria, no caso, sou eu mesmo, sou eu, a minha equipe. E segundo, Por enquanto. e por questões de segurança, porque sim, eu sou uma mulher que já viveu violência e o meu agressor continua aí na vida. Então eu preciso ter um cuidado maior, mesmo me posicionando aqui, eu preciso ter um cuidado, eu não exponho contatos. Então a Sim. pessoa entra, por isso que eu faço questão de responder e zerar todo o meu direct. Cara, já aconteceu de ter muita mensagem e eu virar 2 dias seguidos respondendo um a um, mas eu faço questão de ler e responder todos. E aí, ali no direct, a gente vai ter uma conversa e eu vou passar o meu contato, porque eu também não tenho um outro contato além do meu contato. Então, se falar comigo, você vai me contratar, vai falar através da DM e ali a gente vai conversar sobre jobs, mas estou super aberta aí a qualquer lugar. Se me chamar, eu vou. Arrasou. Arrasou. E para fechar nosso Monarcast de hoje, eu quero saber a sua frase de vida. Mas antes de você falar, deixa eu falar mais uma vez. Manas que estão escutando, manas também que estão ouvindo, essa parte final do episódio não ficará salva no Instagram. Ficará no YouTube, no Spotify, no Deezer e no Amazon Music. Então, vocês querem ouvir o restante dessa conversa? Vão lá. Tá bom? A primeira parte mais séria. Pode falar. Caramba! Cara, eu vou usar a frase que foi a que eu disse lá no que te impactou e te tocou. Sim. Então eu vou usar a mesma, existe vida fora das relações abusivas. E além dessa, você é muito potente, então acredita nisso. É isso. Muito obrigada por acompanhar, gente. Monarcast de hoje. Ai, gente, eu tô muito emocionada, real. Muito obrigada. Você é uma mulher forte e resiliente, um exemplo de vida, de volta por cima, de encontro, de várias coisas. Você admirou muito. Muito obrigada por aceitar o convite, por estar, abrir tempo na sua agenda para poder estar recebendo uma podcast. Gratidão imensa. Eu que agradeço. E manas vão seguir essa maravilhosa, tá? Eu vou botar lá de novo nos stories, vou deixar aqui, vou deixar todos os links das redes dela aqui, na loja virtual dela, para vocês conhecerem. Mais uma vez, obrigada.
Eu que agradeço de verdade o espaço, a oportunidade, poder falar, né, de forma sincera o que eu sinto Sim, e como eu penso. Isso é tão importante a sim. gente poder ser ouvido, né? E tô aqui de braços abertos. Ah, meu marido, ó, bonitinho, amor Isso da minha aí. vida. Isso aí. Você tem que Gente, ser o presidente do fã-clube, tá se certo? eu não falo aqui desse homem, ele vai chegar em casa e falar, eu mandei lá e você nem falou comigo. Ele faz isso, amor, te amo. Isso, tá certo. Mas é Tá certo. verdade, é o meu maior incentivador. Às vezes a gente, como todo casal, briga, tem problema Sim. e tudo mais, mas não tem nada do que eu diga assim, quero, tô com esse projeto. Ele chega para mim e fala assim, ó, vai. Se não der certo, volta. Mas vai lá, vai fazer, Isso. vai ser feliz. Isso Então, aí. desejo a vocês relações que impulsionem vocês, sejam elas quais forem, que vocês possam se cercar de pessoas que sejam escada, mas não no sentido de degrau para você subir, mas que seja aquela mãozinha que te impulsiona É quando verdade. você está cansado e que principalmente você também seja essa mãozinha que impulsiona o outro, né? Que vocês entreguem para esse universo lindo que Papai do Céu entregou para gente toda a positividade, todo o amor, toda a felicidade, toda a alegria e que o universo possa devolver para vocês na mesma intensidade. Obrigada mais uma vez. Nada. Meu espaço está aberto aqui para você. A gente tem projeto, já falei lá no da DM. Depois eu falo melhor, Vai porque ter você coisas me inspirou. novas por aí. Ô, gente, vai me fazer chorar? Não, de verdade, de verdade. Nessa altura desse campeonato, eu cheio de sinusite, você vai fazer isso Não, comigo? Já é tô com o nariz sério. entupido. Eu te ouvi, eu lembro lá no Conecta, você falando com numa das nossas das palestras que a gente assistiu do Sim, podcast e tal, e aí você sim. falando assim, olha, porque eu sou dona de um podcast, a gente pode fazer uma parceria. E eu vi aquela tua postura de uma mulher assim tão segura, de falar assim, ah, é o meu legado, é a minha história. E se você quiser, eu tô aberta para dividir com você essa história. Então, primeiro, quero agradecer a você pela sua generosidade, sabe? Ah, cara. E te parabenizar, porque você me inspirou, você me fez tirar do papel um projeto que estava guardado no meu coração. E eu te mandei mensagem, te falei, né, sobre isso, e quero aprender com você, Cara. porque, porque foi isso. Eu falei assim, cara, sabe aquela ela fez, então eu também Sim, posso, é possível para sim. mim. É. E Você pode, você precisa, porque você tem uma história linda para contar e as pessoas vão te ouvir. É sobre isso. lindo As demais. pessoas vão te ouvir. O lema do Manacast é ouça e seja ouvida. Porque a vida toda eu senti essa necessidade de ser ouvida. E eu pensei, conheço tanta gente legal, precisa falar para mim e motivar outras pessoas. Vou criar meu podcast. Porque eu esperava o momento de alguém me convidar para o podcast. De alguém me ouvir, mas ninguém me dava oportunidade. E quando eu decidi ouvir a outra, a minha amiga, a minha mana, eu dei o meu ouvido, as pessoas começaram a me ouvir. Comecei a ser convidada para os lugares também. E porque eu encontrei meu propósito de ouvir alguém, então se eu posso motivar alguém a ser melhor, perdão, eu estou emocionada e a voz está indo embora. Eu posso motivar alguém a ser melhor, alguém a acreditar na própria história, alguém construir um legado. Eu vou fazer, eu vou É isso. fazer isso. E eu E eu fico tenho certeza. emocionada quando as pessoas falam isso. Ai, Ingrid, faz bem. Mas é verdade. Ó, olha só, pra você dizer que na história, eu vou dividir com vocês, já que isso aqui é mais íntimo. Essa caneca eu ganhei de uma parceira minha, deve ter uns 2 anos atrás, que foi quando tocou no meu coração a ideia desse projeto. E aí Sim, ela me deu, e aí eu tô aqui inaugurando essa caneca com você, porque eu arrasou. acredito muito na força do nosso pensamento, do nosso desejo e das energias positivas. Então, eu acho que quando a gente coloca isso como realidade, já se posiciona,
todo o resto vai Sim, trazendo e se movimentando para que aconteça. E aí ela me deu essa caneca aqui, ó, que tem Amores e Amoras, que é a forma com que eu chamo, e aqui, ó. já existe. Já existe. Gente, eu amo essas surpresas que vocês fazem no Monacast. Ai, que cara, gente. Essas coisas, eu sou chorona. E aí, isso é sobre conectar, isso é sobre inspirar, Já existe. isso é sobre colocar a sementinha sendo plantada pelas mãos do cara lá de cima, É sabe? verdade. E no tempo certo ela vai dar frutos. Eu tenho certeza que vai ser muito, muito, muito extraordinário. E esse aqui é o primeiro de muitas, de uma história muito bonita para mim e para você. Eu tenho certeza disso. A gente ainda vai fazer um outro pod falando Eu creio. desse dia. Eu tenho certeza disso. Viu? Obrigada. Eu creio. Nada. Gente, ai, vocês estão acabando comigo hoje. Pelo amor de Deus. Eu falo pra vocês que eu sou chorando, vocês fazem um negócio desse assim comigo, gente. Não, eu tô aqui me Olha, segurando, gente. Porque aí vai acabar a maquiagem, vou ficar feia, o povo vai falar assim, ela não é bonita, não, gente. É tudo make, é tudo reboco. Não posso, tem que manter uma postura aqui. para. Cheio de Deus, um beijo. Obrigada. Ah, cheinha de Deus. Então, Beijo, querido. um amor, um amor. Então, Júlio, já tem querido, aí. um beijo também. Posso mandar um beijo? Pode mandar. Pode mandar um beijo. Júlio, inclusive, hoje é aniversário de Júlio Peçanha, então um beijo, meu amigo. Todo sucesso do mundo pra você. Te amo demais. Obrigada. Luli, cadê? Meu marido, beijo, beijo. Obrigada, gente. Suelen. Amor, Júnior Pezão lá. Cara, Júnior tá lá em Recife. E entrou aqui pra dar oi pra gente. Então, um beijo pra vocês. Arrasou. Obrigada, de Beijo. verdade. Um beijo para todos vocês. Gente, brigadão por ter participado. Mais uma vez, Ingrid, muito obrigada. Foi um prazer. Eu estava com saudade da Monacast, esse ambiente de troca. Eu sempre vou dizer que a cada episódio eu penso um pouquinho, eu aprendo muito com os convidados que vêm. Então, assim, manas, eu vou, que também já está na hora de tomar um remédio. E hoje eu tô tentando ficar no 110, não tô nem no 228. Mas muito obrigada. Muito obrigada mais uma vez. Eu agradeço. Eu já não vejo a hora do seu podcast chegar para elas, né? Pode para elas, né? Pra elas pode. Para elas pode. E Para elas pode. é isso aí, ó. Pra elas pode, porque, entendeu? Tudo que for A pra Amora elas. virou pode. uma moreira. É isso. Para elas pode, já nasceu. Eu fico muito feliz porque eu não acredito nesse negócio. Ah, que o podcast é rival. Não é rival. Nós nos complementamos. Né? É isso. Nós nos complementamos. E eu quero isso mesmo. As manas botando a voz para fora, contando essa história. Ingrid, meu amor, muito obrigada mais uma vez. Beijo, meu Foi um amor. prazer te ter aqui. Beijos, quatro. Muito obrigada. E até semana que vem, que a gente está de volta com mais uma convidada incrível aqui no podcast. Beijos! Beijo!